Fala galera, beleza? Guilherme na voz. E no vídeo de hoje eu vou fazer um pré-jogo da Copa do Mundo geralzão de vários jogos. Eu tô gravando esse vídeo enquanto acontece Austrália e Turquia. O jogo tá acontecendo neste domingo, 1h da manhã, é isso mesmo, né? Então, enquanto esse jogo está rolando, eu não vou comentar eles, mas a Turquia é claramente a favorita. O jogo começou agora, mas eu imagino que vai ser uns 2-1, 2-0 para a equipe da Turquia. Mas vamos ao pré-jogo das outras seleções que importa. E começa a Alemanha. A Alemanha que é do grupo E, que tem Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. E esse primeiro jogo vai ser muito interessante, né? A Alemanha claramente é a favorita do grupo e pega a pior equipe disparada, que é a Curaçao, que vem de uma derrota de 4-1 da Escócia. A mesma Escócia que venceu o Haiti e sofreu para vencer o Haiti. Então deve ser uma goleada, uma sonora goleada da Alemanha para cima da equipe de Curaçao, né? Que faz a sua estreia na Copa do Mundo. Tem Neuer no gol, Kimmich na lateral direita, né? Então Kimmich na seleção vai ser lateral direita. Então Kimmich é muito bom jogador, é um desperdício ele na lateral em questão técnica, mas nessa escassez de lateral, Kimmich se torna, acho que, o segundo melhor lateral do mundo, perdendo apenas por Hakimi, que é a lateral do Marrocos, né? Jonathan Tah e Schlotterbeck são os zagueiros, né? Os bons, bombou a zaga ali da Alemanha, com Braun na lateral esquerda, Pavlovic e Mecha fechando os volantes, Sané na esquerda, Wirtz na direita, Musiala sendo o principal camisa 10 e Havertz o falso 9, o centroavante da equipe alemã, que deve vir num 4-2-3-1, né? Então essa é a boa equipe do Julian Nagelsmann da Alemanha. Já a equipe do Curaçao, que deve ir a campo, vai jogar numa linha defensiva de 5, vai se defender, então vai jogar num 5-3-2, com Ron no gol, Florence na lateral direita e Von Vale na lateral esquerda, e os três zagueiros, que é Bazoara, zagueiro esquerdo, Gary, zagueiro direito, e Obispo sendo zagueiro central. Alas pela direita tem o Gomércia e o Bacuna, número 7, jogador rápido de Curaçao. E o meio de campo é o camisa 10, o criador desta equipe de Curaçao, que é Bacuna. Na frente, dois atacantes, Chong e Lokaj, o Lokaj sendo mais ali um 9, que fazedor de gol da equipe de Curaçao. Mas não vai fugir muito disso, o placar que eu espero é 5-1, 5-0, 6-1, quem não sabe até um 7-1 da Alemanha, que gosta de golear. Já o segundo jogo é um jogaço. E a gente tá falando do jogo que abre o grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. É um jogo de seleções muito interessantes. E é claro que eu tô falando de Holanda e Japão. Esse jogo acontece às 5 horas da tarde, lá no Dallas Stadium, nos Estados Unidos. E vai ser muito interessante, porque a Holanda e o Japão são dois timaços que chegam para essa da Copa do Mundo. A Holanda de mais tradição, mas são times bem parelhos, né? Então vamos começar com as prováveis escalações, começando pela Holanda, do grande jogador Memphis Depay, né? Que deve ter Frenkie no gol, Dumfries na lateral direita, Van Hake e Van Dijk são os zagueiros, Van de Ven ao lateral esquerdo, Henders do Manchester City sendo o meia, De Jong o meia principal e Gravenberch, que joga no Liverpool, fechando essa linha dos meios de campos, né? Ele vem no 4-3-3, então tem três atacantes, Gakpo, Memphis Depay e Summerville na lateral direita, o Memphis Depay sendo ali um falso 9. Tem até uma dúvida entre ele e o Malen, né, que é mais centroavante do que o Depay, mas eu acredito que a Holanda deve contar com o seu artilheiro da seleção. Então vai ser muito interessante ver essa equipe da Holanda, que vem de uma vitória de 2-1 para o San Marino nos amistosos. Já o Japão, que venceu a Islândia por 1-0 no seu último amistoso, deve vir a campo com Suzuki no gol, Tomiyasu, Itakura e Ito, né, sendo o principal jogador dessa linha de zaga, né. Esqueci de falar, mas o Japão joga com 3 zagueiros, então o Japão joga num 3-4-2-1. Então tem os 4 ali, linha na frente, né, sendo Doan, meio que um ala pela direita, e Nakamura, o ala pela esquerda. E no feio tem o Kamada e o Tanaka, fechando ali a linha de volantes barra meias. Na frente tem um Takefusa Kubo, que é o cara de criação, né, o camisa 8 dessa seleção do Japão, mas é como se fosse um camisa 10. Ito, bom jogador, rápido, habilidoso, fechando ali essa linha de meia, parceiro do Kubo. E na frente o bom centroavante, o Ueda. Essa deve ser a equipe do Japão, que enfrenta
a equipe da Holanda, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Já no grupo E tem o último jogo, né, que acontece às 8 horas. E é claro que eu tô falando de Costa do Marfim contra o Equador, que estão no grupo da Alemanha e Curaçao. Costa do Marfim, que vem de uma vitória muito importante no último amistoso, vencendo de 2-1 a França, rapaziada. E o Equador vem de um 3-0 para cima de Honduras, o seu último amistoso, antes desse jogo da Copa, né? Costa do Marfim, que tem bom nome, como Fofana no gol, Doué, irmão do Désiré Doué do PSG, que joga nessa Copa do Mundo pela França, fez gol na França, é o lateral direito. Konosou e Agbadou são os zagueiros e Conan fecha a linha de zaga, sendo o lateral esquerdo. Diallo é o ponta pela direita, Diamond ponta pela esquerda, Fofana e Kessié são os meios de campos. Na frente, Andliga, número 10, e o Reise, sendo também o centroavante dessa equipe. Então, a boa seleção da equipe do Costa do Marfim, principalmente com o Diamante e Diallo, que são os pontas muito rápidos dessa equipe da Costa do Marfim, que joga em um 4-4-2. Então, vai ser bem interessante ver essa equipe da Costa do Marfim, que foi muito bem na Copa África de Nações, né? Já a equipe do Equador a gente conhece um pouco mais. Tem Galindes no gol, Ordões e Estupinha são os laterais. Ordões segura um pouco mais, Estupinha avança muito o lateral esquerdo, que avança. Incapié e Pacho são os zagueiros. A principal função do Equador é essa defesa, uma defesa muito sólida de muito bons jogadores. Tem Caicedo e Valência como os volantes, Yeboah e Angulo os pontas, Nico Paz sendo o meio de campo, e na frente o Caicedo é o centroavante dessa equipe do Equador, que joga em um 4-2-3-1. E vai ser um jogo muito interessante. Eu acredito que desse jogo quem ganhar concorre à segunda posição do grupo, que a primeira deve ser a Alemanha. Agora o último jogo da noite, para fechar o grupo F, tem Suécia, Tunísia, Holanda e Japão. É Suécia e Tunísia, o jogo acontece às 10 horas no estádio do Monte Rey, no México, né? E a equipe da Suíça deve vir com Nordfell no gol, Lambeguer, Rai e Wenson na zaga, fechando a linha de 3 zagueiros. A Suécia joga em um 3-5-2, com 2 alas bem abertos, Berramons e Sema são os laterais. A Yari Bergval, que é o grande meia dessa equipe, e Carson, que fica mais pelo meio, fecham os 5 jogadores nessa linha. Na frente tem os 2 centroavantes, que são os caras de gols, Griocker e Isaac do Liverpool e Griock do Arsenal, os 2 centroavantes de Premier League. Então é muito fatal essa equipe da Suécia. E enfrenta uma Tunísia que já deu trabalho para a seleção, inclusive para a seleção brasileira, mas está bem diferente em um jogo mudado um pouco das suas principais funções, né? Tem Camarak, o goleiro, Valeri, Abdi, Hilek, Taube, fechando a linha de zaga, Shaqiri e Kedira são os volantes, Slimani, Garbi e Melvin são os meios de campo, e na frente o Salt, o centroavante. A Tunísia joga em um 4-2-3-1, destaques para o Melbi Gebri, que é o 10, o cabeça pensante desta equipe da Tunísia. Eu quero saber de vocês, o que achou desses jogos, quem vence, quem fica fora e como estão os grupos. Valeu, é nóis.